Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast da Devin, o podcast Negócios Acima da Média. É uma alegria estar aqui com vocês. O meu nome é Emílio Teixeira, eu sou o host desse podcast, sócio da Devin, e hoje aqui comigo, Gaspar Peixoto, head da Devin, head de dados e IA. Gaspar, é uma alegria estar aqui contigo e co-host desse podcast, desse projeto. Tudo bem, Mídia? É um prazer enorme. E eu estava vindo para cá, eu estava pensando como é bom a gente começar um projeto novo, né? Um projeto novo é uma oportunidade de aprender, uma É verdade. oportunidade de se desenvolver, de crescer, né? E ainda mais quando um projeto está ligado ou ele surge muito próximo do que é o propósito da própria organização nossa, né? Exato. Isso é uma extensão daquilo que a gente pretende fazer, do que a gente faz no dia a dia da nossa organização, além de prestar serviços na área de dados, de gestão de dados e também da consultoria em gestão de negócios, né? A gente tem como propósito sempre gerar conhecimento, né? E a nossa experiência no dia a dia com parceiros de negócio, com clientes, né? Ela sempre é enriquecedora. Que bom que a gente pode trazer isso em formato de podcast, né? Para gerar informação. Exatamente. E é um momento de reunir amigos, reunir experiências, conectar pessoas, né, aprendizados. E esse podcast, ele surgiu com a ideia de dar luz a negócios que crescem acima da média, que saem do zero, chegam em resultados diferenciados, né, e também para dar luz a essa história de empreendedores e negócios, né, então Exatamente. E uma coisa que a gente acredita muito é o aprendizado a partir da experiência, né? Um exatamente. modelo a partir e trazer empresas que têm sucesso e que têm trajetórias boas de negócio incentiva, né? E E com um propósito, né, com Gaspar? Que propósito. não é o negócio pelo negócio, mas é o negócio para gerar transformação, melhoria para as pessoas, para a comunidade, para as pessoas envolvidas. E por isso, né, a gente tem hoje aqui 2 convidados muito especiais, né, que nos alegram muito com essa presença e tenho certeza que vai ser um episódio rico, rico em propósito, rico em conhecimento, rico em aprendizado. E nós trouxemos hoje aqui a Késia e o Osiel da Pacar, né, a Pacar que é um case que pra gente nos inspira, nos orgulha, né, uma história, não quero dar nenhum spoiler, mas que esse ano está fechando 40 anos de negócio, um negócio que partiu do zero, que inovou, que cresceu com consistência e sempre com um horizonte no horizonte um propósito, Exatamente, né. né. E quebrando um paradigma, né, de que negócios familiares, né, têm dificuldade de crescer, performar e inovar, né. Vamos conhecer um pouco dessa história. Exatamente. Bom, então, para falar sobre a história da Pacar e essa história de êxito, 2 pessoas que nós admiramos muito e queremos muito bem, né. Seja muito bem-vinda, Késia, da Pacar, né. A Késia que é diretora de marketing, ela é doutoranda, né, e que cuida de toda a parte de gestão do negócio. Seja muito bem-vinda, Késia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E também está aqui conosco o Osiel, né, o Osiel que é um cara que a gente admira muito, seja pela competência técnica dele, o Osiel que é engenheiro de produção, que cuida, que toca o dia a dia da produção da Pacar, que é diretor de produção, que é um cara que inspira muito pela sua capacidade de entrega, sua capacidade de produção e também, obviamente, pelo propósito que ele coloca em tudo que ele faz, né, Gaspar? Que bom, excelente. Osiel, seja super bem-vindo, é uma alegria te ter aqui com a gente. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Duas figuras que eu admiro muito, o Emílio e o Gaspar. E como o Gaspar estava dizendo, né? A gente está sempre aberto a aprender. E às vezes, tu aprende nas, nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. Basta a gente estar aberto a aprender, né? Exato. E nós viemos aqui conversar um pouco e aprender com vocês também, né? Por isso que eu disse que esse projeto do podcast para nós ele é muito rico. Ele é rico porque a gente consegue levar conhecimento, levar as experiências para outras empresas, né, e também a gente aprende do dia a dia, né. A gente cada vez que eu entro num projeto eu fico entusiasmado, porque é uma oportunidade nova a gente crescer. E como estava falando das pequenas coisas, né, o capital humano, a gente estuda na universidade, né, o capital humano ele é formado pela questão da formação e que a gente obtém através do estudo, da educação e tudo mais, mas também pelo aprendizado que a gente tem a partir das experiências. E essa experiência é muito rica. Então essa troca de conhecimento aqui é que a gente acredita muito que possa levar conhecimento e fazer com que os negócios possam prosperar. E essa é a ideia da gente, a gente aprender em conjunto aqui, bater um papo e conhecer melhor a trajetória de vocês para que ela possa inspirar outros negócios. Exatamente. E para começar
com toda a potência. Eu gostaria de pedir ao Ziel. O Ziel podia, por favor, nos contar um pouquinho mais de como que a Paccar começou, como é que foi essa história, porque afinal de contas eu vou dar um spoiler de novo aqui, Gaspar. A Paccar, né, eu comentei há pouco, tem 40 anos, e o Oziel tá desde o primeiro dia na Paccar. Então o Oziel nasceu e cresceu junto com a Paccar. Então Você acho já tem 40 anos. Fez 40 anos. já não parece, né? Ele parece um jovem de 35. Eu estou desde o dia 2 de maio de Não. 1985. Um pouquinho antes. Bom, gente, a Paccar começou assim. Eu escutando antes o Gaspar contar a história dele, que ele começou a empresa com 5 mil reais, né? A Paccar, nosso pai, meu pai da Kese, que começou ela, e o capital que ele tinha quando começou a Paccar era 5 meses de aluguel atrasado na casa que ele morava. Então, quer dizer, ele começou com um capital negativo, a empresa. Ele começou com a cara e a coragem. Ele estava na sociedade que não estava dando certo, tinha um sócio que... E ele resolveu, e ele sempre foi muito empreendedor, desde novo, né? Ele nasceu em Capela de Santana, e com lábio porino, né? Biporino, né? Biporino, é. Então ele tinha tudo para ser uma pessoa excluída da sociedade, reservada, mas não, ele sempre foi muito batalhador, sempre teve muita vontade de crescer, de montar o negócio dele. E para quem não conhece, o município de Capela de Santana é um município pequenininho aqui do interior do Rio Grande do Sul, distante da capital. E daí tu imagina de só, agricultores, né? isso faz 75 anos atrás. Ele vai fazer 76 agora, dia 26. Então, a tecnologia para cirurgia era raríssima. Então, agora, até pouco tempo antes da minha avó falecer, meu filho perguntou para ela como é que o vô comia quando era pequeno. Ele fez a última cirurgia para conseguir comer de garfo com 14 anos. Imagina. Então, a gente tinha, né, todo um Ou seja, tem todo um trabalho de superação superação. própria para poder chegar Exatamente. e dar as caras e abrir um negócio, né? É. Porque às vezes a gente vê, seria muito mais natural nesse caso, uma cidade pequena, né? Numa comunidade pequena, com um problema como esse, né? Se Se acomoda. se acomodar ou se resguardar, né? No sentido até de se proteger. E, no entanto, ele teve a coragem de Exato. empreender. E o pai, ele sempre teve uma visão além da localidade onde ele estava, porque ele falou que às vezes ele estava na roça, né? Os seus avós, eles eram agricultores, né? Na roça com o meu avô, e ele dizia: Isso não é para mim, eu não quero ficar aqui. E o meu avô forçando ele a trabalhar, ele disse: Não, isso não é para mim. Aí ele olhava os aviões passando em cima, ele dizia assim: Um dia eu vou viajar de avião. Ele E marcava, o meu avô ria dele. Né? ele marcava um quadradinho de pedaço, assim, eu vou capinar isso aqui hoje. E era. E essa história é legal. Ele via os aviões passando, dizia, daí ele fez Senai, né? E dizia para os colegas dele no Senai que existia a roseira na capela. Uhum. A roseira brasileira fazia corda. E tinha um Senai. E ele dizia para os colegas dele que ele ia viajar de avião, o pessoal dava risada da cara dele. Tanto é que a primeira vez que ele viajou, pensa bem, lá do interior, né? Nossa. Ele não tinha Muitos anos identidade. atrás. Ele não tinha identidade. Tinha 19 anos, né? É. Quando ele foi, o patrão dele assinou para ele embarcar. E na hora de voltar, chegou no aeroporto, a menina lá do check-in pediu sua identidade. Disse, não tem identidade. Como você não tem identidade? Daí tinha uma mulher atrás dele que ele acha que ela era advogada. E daí ele disse, não, a menina do check-in, o senhor vai ter que ir ali na Receita Federal agora e explicar que o senhor não tem identidade. Daí essa senhora atrás dele disse para ele, não, eu assino por ele, para ele viajar. E até hoje a assinatura dele é inspirada na assinatura dessa mulher que assinou para ele no papel. E ele nunca mais viu a mulher, não sabe nem quem é a mulher. Mas a mulher assinou para ele viajar. Então pra te ver como, né? Quantas barreiras foram quantas barreiras foram passadas, né? quebradas. E o foco, né? E daí ele montou, ele foi trabalhar, sempre foi o melhor onde ele fazia. Começou a trabalhar de funcionário. No Senai ele foi o melhor. Ele teve uma hérnia, ficou ausentado. Quando ele voltou, os outros colégios estavam bem adiantados dele. Ele conseguiu passar na frente de todo mundo, melhorar. E daí foi para a oficina do Senai, da Roseira. Depois ele foi contratado para uma empresa em Montenegro. No fim, falar da Paccar, estou falando da história do seu Carlos. Mas se confunde as A histórias. história da Paccar é a história A questão toda é que quando você traz essas informações, você está trazendo muito mais do que uma história. Você está trazendo uma cultura que ficou enraizada nele. E uma inspiração, né? Uma inspiração, entende? Então é muito além, não é uma história. É a
A amálgama que fez, o bairro que gerou, é a base de tudo e que persiste na medida em que vocês, enquanto filhos e que são uma outra geração, conseguem entender o valor que isso tem. E isso é muito bonito. E Gaspar, eu vejo uma coisa que quando a gente fala em empreender, por vezes existe toda uma estética construída em cima de que empreender é bonito, que empreender e realmente empreender é muito bonito, e ele é uma das estratégias de transformação e evolução de uma sociedade, mas não é fácil, né. E existe uma certa até romantização de que o empreendedor ele vai de uma certa modo ganhar dinheiro fácil, e quando na verdade muitas vezes empreender é a história do seu Carlos, é suor, sangue, né, E outra coisa que é um E paradigma, superação. superação. um paradigma que é quebrado com esse tipo de situação, a gente vê inúmeros grandes empresários, né, ah, cadê o plano de negócio na hora? Cadê hoje em dia quando vai empreender, a gente às vezes exige tanto e se faça tanto planejamento e tudo mais que tu bloqueia essa capacidade que a pessoa tem, essa vocação natural, porque ela tá vocacionada para fazer alguma coisa, focada para crescer e tudo mais, e tu coloca um monte de burocracia em cima dela. Sendo Tu acaba limitadores, né? exatamente. E eu como gestor e como professor de gestão, muitas vezes eu digo também: "Olha, pessoal, é muito importante num determinado momento ter tudo organizado. Agora para você montar o teu negócio, o mais importante de tudo é tu ter muita boa vontade, muito foco, E né, muita muita determinação, muita garra, e aí vai embora". E eu acho que tem muito a ver com essa história. E eu acho que até para sintonizar nossa audiência, eu queria pedir pro Oziel contar um pouco mais quem é a Pacaro e o que que ela faz hoje em dia, né. Até o que que ela fez nesses 40 anos de história, né. Eu vou chegar lá rapidinho. Quer ver, ó? Daí o seu Carlos recebeu uma proposta de emprego para ir trabalhar em Montenegro ganhando o dobro que ele ganhava nessa empresa. Ele não pensou 2 vezes, recém-casado foi. Trabalhou a primeira quinzena, o patrão chegou e pagou ele. O valor que ele tinha combinado por mês, o cara pagou na primeira quinzena. Daí ele chamou o patrão e disse: "Não, tá errado isso aqui". Disse: "Não, eu te ofereci pelo que eu achava que tu merecia, agora eu tô te pagando pelo que tu merece". Então pra te ver que o empreendedorismo não é só quando tu tem o teu negócio, é quando tu tá Exatamente. trabalhando no negócio. Que legal ele ter dado a sorte de encontrar alguém que ter essa visão. É. Isso é muito importante. Eu na minha experiência enquanto gestor, eu já tive casos de contratar um estagiário e ele durar uma semana, porque na primeira semana eu já vi que ele estava pronto para ser profissional. E eu disse: "Cara", eu disse assim: "Vem cá, nós vamos encerrar o teu estágio com esse mesmo", disse: "Ai, mas o que que eu fiz de errado?". "Não, tu não fez nada errado, tu fez de Fez a lei. Pois a lei, tu já está preparado para ser profissional, vou te contratar como profissional e vou abrir a vaga para quem precisa aprender". E eu acho que legal essa É. Então, agora chegando na Paccar, Emílio, em 85, o pai daí teve várias, percalços na vida, teve um plano de saúde do meu irmão e tal. E ele Teve uma voltou outra pra empresa, sim, Barra do Sul, Barra do Sul, em em Montenegro. Montenegro, daí ele vendeu, que meu irmão ficou 2 meses e 8 dias no hospital, e foi trabalhar de funcionário no departamento de engenharia numa empresa em Caxias do Sul. E lá encontrou um cara aqui de São Leopoldo que convenceu ele a montar uma empresa e tal, e só que montaram uma empresa que não deu muito certo. E ele estava financeiramente quebrado, eu vendia picolé na rua para ajudar em casa, pra vocês terem ideia. E, e ele sempre naquela: "Vou montar um negócio, eu vou sair dessa, nós vamos melhorar de vida e vamos", né. E daí um dia encontrou um outro senhor, que é o Paulo, e daí ele disse: "Ó, tenho vontade de montar uma empresa e tal", o cara disse: "Não, eu aposto em ti, vamos montar". E começamos em 85, numa garagem alugada, que esse cara alugou para o pai, ele emprestou o dinheiro para pagar o aluguel da casa que nós morava, e alugou uma outra casa com a garagem para montar a empresa. Daí começamos, com um torno emprestado, uma fresa emprestada, um compressorzinho emprestado, e começamos a trabalhar. Só que o pai até hoje trabalha dia e noite, né, então não tem preguiça de trabalhar. Hoje nós conversávamos, eu e ele disse que eu não trabalho mais porque eu preciso, porque eu gosto. Porque o que eu tenho, a gente vive, mas é que eu trabalho porque eu gosto. Então ele é uma pessoa que trabalha porque corre na veia, assim, Ama o que ele faz. ele ama o que ele faz. E daí começamos fabricando grampeadores pneumáticos, né, fazíamos os primeiros grampeadores. O grampeador pneumático que nós fizemos é para grampear o estofado, Sim. a mesa de jantar. Pega aquele sofá, tem aqueles grãos. Isso, exatamente. Eu brinco que do berço ao caixão é tudo grampeado. Do berço é grampeado, a cadeira de amamentação, o sofá, a tua cadeira de escritório, a cadeira da sala de jantar e
A Bacar acompanha desde o nascimento até a morte. Não é uma frase que a gente pode usar, mas é uma realidade. Sempre contigo, sempre contigo. Aonde você menos imagina, nós estamos lá. E começamos pequenininho, nós fazíamos 20 grampeador, ia testar, tirava 3, 4. Aí não tinha caixa, levava enrolar no jornal. Aí o departamento de vendas era aqui no Novo Hamburgo, de ônibus. Eu trazia para Novo Hamburgo, o Oswaldo, que trabalha conosco hoje, também trabalha desde o começo. E ele vendia, tinha 30 máquinas para entregar, chegava com 5. E a coisa foi indo, foi crescendo, foi evoluindo. E passamos dificuldade, passamos, mas chegamos aqui hoje, 40 anos de Pacar. Que história, hein, de superação, de crescimento. E aí uma coisa que me leva a um questionamento é que muitas vezes uma empresa consolidada como é a Pacar, a gente tende ao longo da história a se acomodar nos processos, né? Se acomodar, a gente sempre fez assim, funciona bem. E como é que é? A minha pergunta para vocês é como que se dá, né, esse processo numa empresa como a Pacar de inovar sempre mediante essa necessidade Se acomodar, né? de não se acomodar, exatamente, Gaspar. É uma quebra de paradigma, né? É eu sair daquele ponto que a vida inteira eu fiz assim, Exatamente. sabe? Deu certo assim, Deu certo assim, vou continuar assim. Eu sempre digo, voltando ao que eu falei antes no começo pro Gaspar, que a pessoa que diz que eu não tenho mais nada a aprender, tá fadada a morrer ou a falir a empresa. Porque a gente tá sempre aprendendo, sempre melhorando. Tu termina de fazer um processo agora, daí tu olha, pá, mas eu poderia ter feito melhor aqui. Essa é a base da melhoria contínua, da qualidade total, É. né? É Exato. processo de melhoria constante, assim. Então a gente está sempre procurando aonde melhorar. Claro que nem sempre a gente acerta. Tem coisas que tu faz pensando vai melhorar e não dá certo. Mas a gente não. O segredo é não desistir. Nunca. E estar sempre atento ao mercado, né? Sim. E o próprio mercado nos tira dessa zona de conforto. A gente chegou até aqui, temos uma história de 40 anos, agora, né? Estamos no auge e é isso aí. Não, o mercado nos tira da zona de conforto. É vendo o comportamento do cliente e as demandas do distribuidor. E Deixa eu te perguntar, Kézia, eu acho interessante essa história, porque o Osiel esteve desde o início, né? E tu, uma geração posterior a do Osiel, né? Tu entras no negócio mais à frente. Como que foi essa tua entrada e como que é essa diferença de geração, né? Como que é isso no dia a dia? entrei bem mais à frente. Só abrir um parênteses. A Kézia nasceu depois da Pacar, né? Eu sou mais nova. É mais gente. nova. Não tenho 40 anos. Só pra deixar. Ela já não tem que entregar campeão de ônibus. Não, e nem precisou vender picolé na rua para ajudar em casa. Mas teve um episódio que agora a mente da gente é muito rápida, né? O Emílio falou ali, a minha mente, que a Kézia chorava muito quando era pequena. Então, para a mãe poder fazer o almoço, como a empresa era embaixo na garagem, Sim. eu subia para cuidar da Kézia. Um dia ela bebeu com os cavacos cheios de alumínio, com o cabelo cheio de cavaco de alumínio. O Osiel tinha Eu tinha cabelo. cabelo nessa época. E caiu um cavaco no olho da Kézia bebê, cara. Imagina. Aham. E daí foi uma dificuldade. Aí sim que ela chorava e para tirar aquele cavalo foi. Mas essa a história da Kézia na Pacar começou. Começou com um cavaco no olho. Mas enfim, agora falando sério, eu comecei na Pacar quando eu tinha 19 anos, tá? E o meu sonho de infância era ser médica, né? Então, totalmente diferente do negócio da família. E aconteceu que eu queria passar na medicina PUC e eu acabei ficando na lista de espera, que é a Sim. suplência que eles chamam. Sim. E aquilo me deixou que eu não aceitava que eu tinha ficado na suplência, né? Aí eu fiquei na suplência na PUC e tinha passado em biomedicina na Fevale. Aí o pai sentou comigo e disse assim: olha, agora tu vai fazer a biomedicina, tu vai tentar o vestibular de novo. Daí eu disse: não, eu não quero mais. Eu não passei de primeira porque não é pra ser. Daí ele Muito exigente. ele disse: então tem que trabalhar. Isso, até fazer o que ela. Terminou a barbada, tipo, tem que trabalhar.
Aí foi onde eu comecei na Pacar, trabalhando, né, no escritório, como assistente administrativa. E um detalhe importante foi que o pai, ele sempre, procurou colocar nós, os filhos, em todos os setores, né, pra gente aprender. Eu ia fazer exatamente essa pergunta, qual foi a trajetória dentro da É, organização, porque normalmente, esse é a forma mais rica de tu absorver exato. exatamente e entender a dor, porque a gente vê muito, a empresa familiar não funciona, não sei e tal, tudo bem, mas onde é que a pessoa que é da família, que assumiu o negócio, começou? E É, o que que ela enxerga? exato. Ah, já dá um cargo numa mesa lá em cima, não, espera aí, vai conhecer lá embaixo, vai entender a história que essa empresa tem e ver as dores que as pessoas estão ali para valorizar isso aí também, né. É, então estava no escritório ajudando ali nas questões administrativas, mas ele pedia para eu ir lá para baixo, ajudar a separar peça, às vezes a montar algumas coisinhas, assim, no grampeador, sabe, para aprender. Então eu trabalhei no almoxarifado também. Hã, e daí depois, assim, ele disse: "Ah, agora tu tem que escolher um curso, né, o que é que tu vai cursar? O que é que tu vai fazer? Tu tem que estudar, não pode só trabalhar". Aí eu fui procurar um curso e achei o comércio exterior, foi bem na época que depois acho que o Zé vai falar, que nós estávamos pensando em importar, né, ferramentas pneumáticas também da China, e daí eu me identifiquei com o curso, acho que esse aqui é legal, acho que vem, né, dentro da demanda que está tendo na empresa, eu vou fazer comércio exterior. Aí comecei a cursar e continuei ali, tipo, depois começamos a importar, né, e aí eu cuidava do almoxarifado das peças importadas. Hum. E daí eu lembro que às vezes eu ficava muito brava. Eu dizia assim: "Eu tô lá, cursando comércio exterior e tô aqui com as mãos cheias de graxa". Isso. Coisa, né, de jovem, assim, Sim. mas isso me fez aprender muito, sabe, muito, assim, em questão de peças, tipo, eu não sei só a gestão, eu Exatamente. sei também o que que vai nas ferramentas e tal. Claro, não tenho o o o que o Ezel tem, a especialização que ele tem, Sim. tipo, né, todo Técnico. o know-how que ele tem, Hum. não é isso, mas eu sei me Sim, defender, né, numa exatamente. feira hã? Ninguém Ninguém me enrola, exatamente. Em uma feira eu tô atendendo um cliente, eu sei o que eu tô falando, sabe. Tu ganha legitimidade na hora que tu vai fazer a tua venda, na Exatamente, hora que tu vai fazer o teu atendimento, porque tu não tá assim, exatamente. não é alguém que chegou lá e recebeu um catálogo e aí: "Ah, isso aqui que a gente vende, sou lá, tá", e aí a pessoa faz uma pergunta um pouquinho mais técnica e a pessoa não sabe como responder. Exatamente. Isso é muito importante. Então essa foi a minha, tipo, entrada na Pacar, né. E daí ali eu comecei a me posicionar um pouco mais e, tipo, ganhar confiança também, tanto do meu irmão quanto do meu pai, né, porque ele já estava há muito tempo, e a gente foi crescendo juntos. É. Aí hoje a gente tá eu digo que eu e o Zé, nós somos uma dobradinha, sabe, onde um completa o outro, assim, tipo, nas questões tanto da gestão quanto da produção. Excelente. Essas histórias são ricas para demonstrar que e valorizar a ideia da empresa familiar. Durante a universidade, quando a gente vai ver, normalmente quando começa a falar: "Não, tem que profissionalizar", eu fico pensando se efetivamente tu tem que profissionalizar tudo, se tu não perde esse espírito, se tu não perde essa essa amálgama, né, É a essência. essência, né, e vocês estão trazendo para dentro da organização aquilo que vocês tiveram na história do país de vocês, isso é muito bonito. E eu acho que aqui tem um desafio adicional, né, porque quando a gente, fala, em geração na empresa, a gente tem 2 coisas diferentes, a gente tem diferentes gerações, que vieram com diferentes backgrounds, com diferentes formações, com diferentes visões de mundo, né, no caso do Oziel e da Késia, e além disso a gente tem um laço familiar, né. Hum. Então tem 2 coisas que são difíceis de gerenciar, porque, tem ao mesmo tempo que se tem um vínculo profissional, se tem um vínculo familiar, Afetivo, né, afetivo, e que muitas vezes né, atrapalha, né. e que muitas vezes ajuda e me atrapalha, né. atrapalha. E Tu quer como gerenciar isso? não, mas aí é um detalhe. Eu e o pai sempre nós combinamos que eu nunca fiquei nós nunca brigamos de ficar de mal um com o outro Hum. por causa de assunto de serviço. Sim, ok. Nós, teve uma situação que nós estávamos um amigo nosso discutindo uma máquina, e eu com uma ideia e o pai com outra. Daí eram 2 sócios, daí Ok. um dos sócios disse pra "Espera aí que eu vou buscar um facão, vou dar um para cada um". Vou largar vocês ali, vocês se ajeitem. Mas assim, a gente discute, o pai sempre ensinou isso para nós, que a empresa é uma coisa,
a nossa vida é outra. Aqui dentro é a empresa, nós vamos discutir pela empresa. Fora, eu sou pai, vocês são meus filhos. E a gente sempre soube dividir, separar essas coisas. Então, existe alguma divergência Que é durante o natural, trabalho. não só em familiar, qualquer É. organização, Sim. 5, 6 empresas vai ter Exato. divergência de pensamento e tudo mais. Então, existe, mas a gente consegue separar e conduzir isso aí da melhor maneira possível. Às vezes, daí a experiência vai te dando o caminho, porque às vezes tu deixa passar e vai lá por outro, Exatamente. toma outro caminho, toma outra decisão e vai. Eu acho que por vezes esse vínculo familiar te ajuda, É. porque tu começa a entender como que aquela pessoa funciona e tudo mais, e por vezes aquele embate que seria mais difícil se tu fosse simplesmente tacar de frente, e tu começa, não, mas pensa bem, tu começa do outro lado, até que a pessoa começa a olhar e diz, não, faz sentido, né? Então talvez isso ajude. É o famoso ir comendo pelas beiradas. Isso, exatamente. E nessa história toda de vocês, eu queria trazer à tona aqui um capítulo especial, que é o Pacarelas, né? Então, eu acho que é legal de Excelente, gente. Esse era um ponto que eu ia trazer, eu não ia deixar passar também. O Pacarelas, para quem não sabe, é uma linha de ferramentas específicas para mulheres, né? E acompanhando a Pacar nessa jornada, ah, eles notaram que a maioria hoje dos trabalhadores nesse setor eram mulheres, são mulheres, né? Femininos. Femininos. E antagonicamente, as ferramentas são pensadas, ou eram até então pensadas para homens, né? E aí a pergunta que eu queria direcionar nesse momento é a seguinte: a Pacar é uma marca consolidada, 40 anos de história, se consolidou como uma marca que entrega qualidade, ferramentas que duram a longo prazo, etc. E aí vocês quebram um paradigma, que querendo ou não tem um setor com uma determinada cultura, que já está enraizada, né, muitas vezes uma presença masculina muito forte, e vocês vêm e quebram essa trajetória do setor, né. E a pergunta é, como equilibrar inovação, que a inovação tem esse comportamento, né, Gaspar? A inovação muitas vezes ela vem, destrói com o antigo, quebram o que está estabelecido e traz o novo, né. E aí vocês têm esse lance de equilibrar a tradição com inovação. Como é que é isso no dia a dia do negócio, né? Complementar, esse tópico é um dos, eu estava olhando o site, vendo toda a o material que tem lá, e chama atenção. E nós estamos exatamente num mês, assim, muito importante, Uhum. outubro, né, Rosa. outubro rosa, né, e a gente vê que isso vai além do produto, tem campanhas e tudo mais, né, e de encorajamento e de alerta, né, e que a Pacar faz isso. Então ela cumpre um aspecto social nessas campanhas, Sim. mas assim, eu acho que isso é de um brilhantismo enorme, essa tomada de decisão. E eu ia questionar como que surgiu isso? Da onde que surgiu isso, né, de tu criar ferramentas específicas para o público feminino, né, e como que foi convencer, eu não sei de quem teve a ideia, mas como foi convencer o resto da empresa de que deveria ir para uma linha assim? Vou deixar tu responder essa. Depois eu só complemento. Bom, Pacarelas, a ideia surgiu mesmo em um evento que estava eu e meu marido, né, vulgo Emílio, um evento em Gramado, e era uma palestra do Caio Carneiro, né, e ele estava falando exatamente isso, que a inovação não precisa ser disruptiva, né. Não. Ela é um produto para um determinado que tu já produz um produto para tal setor, mas existe uma dor naquele setor que talvez tu não esteja olhando. E daí eu já tinha visto dados, né, nós estávamos por dentro dos dados que estava crescendo muito a atuação feminina dentro do setor moveleiro e de marcenaria, Sim. né, e tapeçaria, enfim. E aquilo estava martelando já na nossa cabeça, enfim. Aí quando ele falou aquilo foi tipo, eu olhei para o Emílio assim e disse: "Pacarelas". Dele: "Oi?" Deu: "Sim, Pacarelas, vai ser a nossa linha de ferramentas para as mulheres". E daí aquilo ficou, né. Aí eu entrei em contato eu levantei mais dados, né, antes de tudo, levantei mais dados e apresentei pro Osiel e pro pai. No início, o pai ficou meio assim, o Ozel já catou, assim.
O pai ficou meio assim e tal. Será que vai? A Kes trouxe a ideia, né? E Disse, com os dados, né? É, assim, Eu não vamos fazer. Daí, sabe, vamos fazer o quê? Umas 100 carcaças, mandar pintar. Ela escolheu a cor, né? Desculpa te atrapalhar. O pai escolheu a cor, na O verdade. pai escolheu a cor. Ele não queria rosa. Daí eu. Se vamos perder umas 100 carcaças, né? Mandar pintar de lilás aí. Vamos lá. E vamos lá. Vamos ver o que vai dar. 100 carcaças. Não, mas a gente só não foi só a cor. Sim, A gente eu mudou. a pegada, Pegar, né? O trava de segurança, tudo. Já. adaptado para Fazer uma dela aqui antes do Mano complementar, eu entrei em contato com duas mulheres que elas são influencers. Hoje também representam a Pacar, né, nesse mundo da marcenaria e tapeçaria, que são as Lumberjills. Elas são duas meninas de São Paulo, onde elas têm uma marcenaria de fato e elas, né, trabalham com isso diariamente. E eu entrei em contato com elas e expus a minha ideia para ter uma noção de como seria essa aceitação, né? E qual foi a... E elas acharam o máximo. Só que elas falaram assim, Késia, a gente tá cansado de campanhas de empresas que fazem, pegam as ferramentas só pintando de rosa. Ou seja, Não é isso que a gente tem que quer. ter uma ergonomia Tem que ter diferente, né? ergonomia, o peso tem que ser, tipo, mais leve, né? E, tipo, adequado pra nossa mão, que é feminina, enfim. Ninguém pensa nas mulheres. Eles fazem ferramentas para homens. Não, e tem que ser robusto, Ro- tem tudo que ser morte, aquela ideia, né? Então, daí tudo isso a gente conversou antes, né? E daí agora pode continuar. Ah, que legal. Daí pintamos as 100 carcaças, mandei fazer 120. Daí ainda vou fazer umas 20 a mais, pra não, né? Aí, cara, aquele troço ficou uma semana, 2 semanas, e pá, perdemos. Desde o lançamento, né? Sim. Perdemos as carcaças. Saiu umas 5, 6. Daqui a pouco, faltou carcaça, explodiu. E daí passamos a... Daí vocês viram, opa, É. tem uma demanda, tem mercado. E assim, só pra te ter uma ideia, tem empresas que as próprias funcionárias já chegam pro chefe e falam, Diz, ó, eu quero eu aquela, quero aquela... porque aquela linha é mais leve, é mais adequada, e tudo isso influencia no final do produto final, Lógico. na qualidade, e assim, provavelmente na própria saúde delas, né? Imagina trabalhar sempre com um material mais pesado e tudo mais, é tendinite, é problema, então tudo favorece. Pô, Gaspar, E essa, só para fechar, e essa essa linha nova que nós trouxemos, né, trouxe uma mudança de pensamento para nós dentro da Dentro da Pacar. Por quê? Agora, quando a gente vai produzir um produto novo, quem que a gente chama? As mulheres. Elas testam. sai. Elas testam. Antes de sair qualquer produto novo, que a gente tá com vários produtos agora, ano que vem nós vamos ter alguns lançamentos, né? Na feira da Formobile em São Paulo, 2026. E daí a gente traz elas vêm, elas testam, elas fazem, tipo, Elas fazem desenvolvimento junto com a gente, Entender junto. sabe? E daí depois a gente lança. Então, nosso slogan hoje é aprovado por elas, perfeito para todos. Então, primeiro as mulheres, Isso. depois. E tu quer ver, ó? Deixa eu só complementar a questão da cor. Nosso produto era vermelho, Sim. cor vermelha, Perfeito. e era texturizada a pintura. Então, porque pro homem, o texturizado dá mais segurança na mão. Sim, sim. Aí passamos a pintar uma pintura lisa, e vai escorregar na mão, graças Sim, a Deus. sim, vai suave. Passamos, no fim, deu tão certo, que nós passamos toda a linha nossa, mesmo as vermelhas, pintura lisa. E nós, homens, somos engraçados. A gente importa uma parafusadeira, uma chave de impacto que usa em auto center, borracharia e tal. E nós trazemos 2 linhas. Uma que é barulhenta ao extremo Sim. e com a mesma força, tudo, só que é bem mais silenciosa. E qual que vende? Imagino que a barulhenta. A barulhenta. Por causa de cultura, né? Por causa da cultura. Não, que é mais barulhenta forte. que é forte, é isso, é aquilo e tal. Isso é uma Cultura nossa, É, dos homens. isso, exatamente. Já elas preferem provavelmente silenciosa, que não perturbe tanto. E que aula, né, Gaspar? Porque se a gente for ver por trás de tudo isso que o Oziel e a Kézia estão falando, tem alinhamento com o mercado, propósito, percepção, alinhamento da cultura do negócio com o seu mercado, Resiliência e de entender que aquele produto efetivamente precisa ser refeito, repensado. Tem questões de design aí, né? exatamente, Design que exatamente. procura adequar.
E eu acho que um pouco do papel do empreendedor tem isso, né, porque o empreendedor, ele ao mesmo tempo que ele é um inovador, ele precisa ser designer, ele precisa ser o gestor financeiro, né, e a gente vê muito isso no seu Carlos, né, o seu Carlos, é interessante, ele hoje com seus quase 76 anos, né, ele Gaspar, 6h30 é ele que abre a empresa. Então, E ele provavelmente é o último que fecha às É, 9 da noite. é. Então, é uma existe um modelo de gestão chamado gestão baseada pelo exemplo, né, que é bem típico disso, né, e, quem é muito self-made man, que o pessoal chama, é aquela pessoa que se faz do nada, tem muito disso, né. Tem muito, Ela acredita no trabalho, no esforço e na dedicação, e ela também tem a crença de que isso vai para frente pelo exemplo, e isso é muito bonito. O seu Carlos, 6 horas da manhã, tá lá com o tênisinho, a calça jeans e a camisetinha preta. A gente fala que é o Steve Jobs. Daqui a pouco. Legal. quando a gente vê essa performance da Paccar, né, crescimento ao longo dos anos, consistência, resultado, né, o que que vocês atribuem? Quais são os principais fatores que vocês enxergam? É mais uma questão de venda, é mais uma questão de produção, é mais uma questão de eficiência, satisfação do cliente? O que que são esses atributos que ajudam a manter esse resultado acima da média que a Paccar tem hoje em dia? Eu acho assim, ó, eu sempre falo com o Oswaldo, que é o nosso gerente de vendas, com a Kézia, o pai, que ah, a gente precisa estar no cliente, tá? Porque muitas vezes o cliente acaba sendo do representante e não da Paccar. Então, por que que nós precisamos estar? Por 2 motivos. Primeiro, que o cliente passa a ser nosso, e segundo, que a gente começa a ver no cliente a possibilidade de qual é a necessidade que ele tem, ou aonde a gente pode aumentar a nossa linha de produto, o que que a gente pode melhorar. Para vocês terem uma ideia, teve uma época, e até hoje é assim, nós recebemos críticas, qualquer crítica que vier a gente recebe, por mais absurda que seja, que tu olha assim: "Não, isso aqui não tem sentido que esse cara tá falando", mas a gente sempre traz para dentro e analisa, Exatamente. porque é em cima dessa crítica que nós vamos melhorar o nosso produto. E até mesmo porque mesmo que essa crítica não tenha um fundamento técnico adequado, é a percepção. É, percebe? Em última instância, a percepção é que vale. Eu brinco lá em casa, às vezes, é a qualidade percebida, filho. Não adianta tu dizer que tu tem o sabão em pó com bleach, ação dupla e tudo mais, tu bota a tua roupa Uhum. lavar, sai encardida. Não adianta ter tudo É, essa tecnologia aí, então a percepção. qualidade é a percepção do cliente, né. Então, É. mesmo que tenha uma percepção, uma base, de repente, uma premissa errada, porque foi mal usado e tudo mais, ela pode te dar insight para tu melhorar outras questões, né, de repente um treinamento, melhor uso, melhor adequação de como que eu vou usar, não usar em determinadas situações a ferramenta, tu tá tendo um resultado ruim porque tu não tá sabendo usar, de repente tem um insight para tu melhor capacitar ele, né. Exato. É. Então, respondendo o que o Emílio perguntou, tu estás junto ao cliente, vendo sempre a necessidade, buscando no mercado o que que a gente pode melhorar. Um foco no cliente. No cliente, sempre. Dentro, sempre no centro. E isso conecta com o que a Kézia agora há pouco falava, né, quando ela entendeu essa percepção, ela teve essa percepção do mercado feminino e da necessidade do mercado feminino que estava ali desassistido, né, até então por esse setor de ferramentas. E aí, Kézia, tu falaste há pouco da questão dos dados, né, que quando tu tiveste esse insight, uma das primeiras coisas que tu fizeste: "Bom, será que esse insight faz sentido? Vou atrás de dados, de informações", né. Hoje, como que é o processo de decisão de vocês, né? Vocês costumam e tem essa cultura hoje de dados na Paccar? Sim, sim. Claro que nós estamos ainda num processo gradual, né, mas, a gente entendeu a necessidade dos dados quando eu começar do começo, né, nós tínhamos um sistema, que nós fizemos, assim, bem customizado, sabe, para nós. Só que esse sistema ele nos era tipo meio perna bamba, assim, né, a gente não conseguia ter os dados, enfim, em si, assim, certinhos, era mais no achismo, né. Que nós Muita coisa precisaram, nós perdia. pedimos pro pessoal: É, "Ó, coloca isso", eles foram lá e mas não tinha uns dados consolidados, sabe, Uhum. tipo, era mais no achismo, assim, né, muita coisa estava se perdendo, controle de estoque, gargalos, enfim. E quando nós entendemos que os dados são um braço da gestão e não, né, tipo
para essa gestão. Então não tem como hoje trabalhar sem ter os dados, né, não adianta trabalhar no achismo. Você não consegue, avançar ou crescer o seu negócio se você não tiver uma boa base de dados, Exato, que seja não só, íntegra, mas que esteja disponível no formato que tu precisas para tomar as decisões. exato. Então, às vezes, tu tem um monte de informações lá, mas as informações Estão não estão conectadas, ou às vezes é um volume enorme de dados, mas esses dados não estão devidamente depurados ou bem alimentados, e aí geram inconsistências. Aí é pior, que tu toma uma decisão achando que tá tomando uma decisão baseada num dado Exato. correto, tá inconsistente. E hoje com o mercado e com essa volatilidade não tem como, né, não tem como ficar só no achismo. Então nós, começamos com outro sistema, né, sistema que o Zé chama de Ferrari, É, e onde nós, começamos a aprender a tratar os dados e a trabalhar com os dados, né. Tipo, para ter um estoque mais efetivo, para tipo, entender, o que tá saindo mais, Vídeo. né. Aqui nós temos um momento importante, desculpa que te interromper, mas é assim, ó, para pontuar. Além das dificuldades naturais que todo negócio de 40 anos tem, nós temos aqui uma transição tecnológica enorme. Quantas ondas de tecnologias passaram? Exato. Eles saíram do mercado, com certeza as primeiras notas que tu as primeiras não, ah, por 10 anos É, tu emitiu notas analógicas, Na mão. lido na mão. pedido na mão, tu É. recebia os pedidos e era assim. E provavelmente vocês naquela época tinham grandes estoques de papéis para guardar, porque Bom, tinha e que tem até hoje. até hoje os arquivos, né. Pra te Então ter uma ideia, só abrindo um parênteses aqui, eu comecei em 85 com o pai. E eu que fazia serviço de banco. Então, no Itaú, em 85, sim, o saldo era sim, era aquele formulário contínuo contínuo. em cima do balcão que tu folheava lá, procurava o número da conta, Eles pra faziam achar o saldo do dia seguinte. E aí Dia anterior. já estamos assim na fase da impressora, né, então tu tem, né, a impressora lá, porque saía aqueles formulários de 132 colunas que chamava, né, então ele ia lá, fulano de tal, quanto que tem a conta dele, só um momento, já olhava lá, ia folheando, aqui, achei, seu nome, o seu saldo ontem era tanto. Tá, mas isso, como eu já tinha amizade no Itaú, eu mesmo olhava. Eles largavam pra mim, eu Imagina. procurava. Eu via o saldo de todo mundo. Eu quero registrar aqui que eu vou cortar depois, vou virar meme vocês dois com essa parte do podcast. Os pode eu sou do tempo em que meu pai ia ser isso. É, meu soninho é correto. Não, tá, vamos. Eu sou do tempo que meu pai dizia assim: "Ô, Piá, vai lá no banco e fala com o seu Valdir lá, que é gerente lá, e manda pedir um talão de cheque, tem que imprimir". Aí ia lá Ana, no Banrisul, mandava um pedido para Porto Alegre, eles imprimiam em Porto Alegre e mandavam de volta para o interior, 20 dias. mas Gaspar, esse ponto que tu trouxeste é extremamente relevante, porque eles passaram por diversas ondas tecnológicas, né. E eles estão Exato. E é uma empresa de um setor bastante tradicional, setor industrial, né. sim, E eles têm essa inquietude, né, pelo tudo que a gente acompanha da Paccar, essa inquietude de sempre querer melhorar, estar na frente, estar adequado, né. E nessa pegada agora de dados que vocês estavam contando, vocês passaram por uma época de implantar um ERP, RP diferente. depois É. colocaram um outro ERP, É. né. E eu sempre brinco assim, ó, hoje nós temos um ERP top, uma Ferrari, A Ferrari. mas ela vem desmontada. exatamente. E tu tem que montar. Então, eu tenho um compadre meu que trabalha numa grande empresa aí, internacional, e ele disse pra mim, cara, vai 2 anos. Eu disse, capaz, mano. Vocês certeza. Cara, não deu outra. Nós, fizemos toda aquela base de transição ali, né, Homologação. Homologação, ver os processos, que é botamos a rodar, rodou uma semana, tivemos que voltar atrás. exatamente. Levou mais Voltamos com o anterior. o anterior, claro que a gente até hoje mantém o antigo, porque tem dados ali que a gente ainda precisa. Tem legado, né. Tem legado de dados. Mas é uma Ferrari que vem desmontar. Nós tivemos que daí voltar atrás, acertar todas as teias de entrada, teias de saída, todo o sistema, Enfrentar resistência. resistência, muito porque daí Resistência interna. resistência interna, porque no antigo eu dava 2 cliques, agora dá 3, tem que procurar ali, não é na mesma pasta. Às vezes a gente tem que é muito importante essa fala de vocês, porque isso desmistifica um pouco a ideia de que eu comprei um ERP, eu contratei um novo CRM, eu contratei um novo sistema, tô feito. Não, 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 espera aí.
Tu contratou uma ferramenta que tu tem que alimentar, parametrizar, colocar ela com os moldes e com os parâmetros da minha gestão, e depois eu tenho todo um trabalho de evangelizar as pessoas a dizerem: "Olha", evangelizar mesmo, tem que chegar Sei onde. e dizer como que elas têm que lançar, o porquê que é importante, e mesmo assim, mesmo quem está afim e está à frente de um projeto como esse, por vezes faz lançamentos de uma forma que ela acha que está correta, e isso acaba depois lá na frente vendo: "Ih, eu me esqueci, aquelas anotações deveriam ter sido feitas dessa forma". Então isso é muito importante e, essa fala ela é relevante, eu fiz uma pausa aqui, porque isso é um ensinamento que a gente tem que ter, é criar cultura de que sistemas de informação, ele não vem pronto, ele precisa ser ajustado, ele precisa de resiliência e precisa, muitas vezes, de paciência e treinamento, capacidade E persistência, né, porque por várias vezes Dá a gente vontade pensou: "Meu Deus, o que que nós fizemos? Como que esse negócio truncado". Exatamente. Vai engessar É. a operação da empresa. Vai Exatamente. Não, engessar. e tem um outro aspecto importante que vocês trazem aqui que a gente precisa destacar, que quando a gente pensa em implantar tecnologia, a gente pensa assim: "Vou instalar um software, né, vai funcionar", mas ele pra a implantação tecnológica, ela vai muito além da tecnologia. Sim. Ela é sobre pessoas, sobre Uhum. cultura, sobre processo, porque tu precisa também ter processos bem estruturados dentro da empresa, né. O que a Kézia falou, assim, a pessoa ia lá no sistema antigo, ia lá e apertava em 2 botãozinhos e deu. Entendeu? Sim, resolvia o teu problema com 2 botões. Só que isso gerava um retrabalho para outra área da empresa, Exatamente. que é enorme. A outra área, esses 2 botõezinhos resolvia a tua vida, mas a da empresa ficava um Complicado. pepino, porque depois a outra pessoa ia ter que dar mais 10 botões, Exato. entende? Pra dar fechamento de Então estoque, pra não sei o quê. Exatamente. Então, assim, por vezes esses processos eles esbarram muito na camada intermediária, que, se não tem uma boa gestão, de quem está no comando e uma boa visão do todo, ela acaba acreditando nessa conversa, entende? E quem está acima, desse processo, ela tem que saber conduzir no seguinte sentido: "Gente, tem 2 botõezinhos para ti, agora tu vai ter 3 em compensação, aquele que tinha 10 vai diminuir para 5, no todo a gente vai estar ganhando". E vai ganhar invisibilidade também do negócio. E essa cultura a gente gosta muito de criticar os outros, Isso. sabe. Porque quando nós implantamos o ERP, trocamos de ERP, bah, reclamação e a gente Uma guerra mantém interna. em pé uma guerra interna, nós vamos, vai sair, vai dar certo, vai melhorar. Aí, à medida que a pessoa começa a ver que ela consegue extrair muito mais coisas desse novo ERP do que o antigo, ela começa a gostar. Que a gente tem a mania de reclamar do que a gente não conhece, Exatamente. sabe. E eu teve um caso comigo essa semana. E é tu sair da zona de É. conforto, né. É. Foi instalado um CRM lá na empresa, Sim. e eu peguei um ranço do negócio. Pensa num ranço. É que nós estamos trabalhando hoje com 4 agentes, né, nesse CRM, 4 agentes, inteligência artificial. E o Aziel, meu Deus, era todo dia eu receber a mensagem: "Por que essa porcaria? Funciona, Você fala demais, tá falando demais, não sei o quê". aí os clientes reclamam. Eu já estava a ponto de desistir, de voltar ao manual, sabe. Sim. Aí ontem Não eu evangelizei ele, daí eu disse: "Vem cá, vou te mostrar o dashboard. Deixa eu te mostrar as médias de atendimento, o que tá acontecendo, entendeu? Certo. Nós temos uma média hoje de 50 atendimentos dia, Sim. tá? Onde de 15 a 20 é o próprio IA que resolve. Então tu imagina, se tem 50 atendimentos e de 20, nossa, Exato. tem 40% de atendimento. Antes o tempo de espera era o quê? Às vezes levava 2 dias, hoje o tempo de espera é 30 minutos. E isso é fundamental. É. O tempo de espera dá Que interessante. exatamente o nível de atenção que a empresa tem comigo e o comprometimento, e isso afeta lá no final em fidelidade. Exatamente. E outra coisa, Gaspar, o cliente ontem nós estávamos olhando, Daí eu mostrei pra ele atendimentos que a IA ia resolvendo. resolve, sim. O cara que tem uma máquina lá, precisa uma peças para o grampeador tal modelo. Ela já manda aviso explodido, tudo certinho para o cliente. Sem um Precisa humano intervenção humana, entende? Exatamente, exatamente. sabe, Tipo, então ela mostra, ela faz onde procurar no E site. agora não existe mágica, é uma construção. É uma É uma construção. construção. exatamente. Claro que no início, tanto eu quanto o Ed, que nós 2 estávamos trabalhando, o Ed é o nosso gestor financeiro,
E nós que implantamos esse CRM, né. Sim. Nós estávamos aprendendo junto com, né, Sim. é uma questão de processo, de entender, de ir adaptando, de ir, né, ensinando ela, né. É, exatamente. Porque tu tem que fazer a pergunta e dar a resposta para ela Digo responder. elas porque as Fazia. só tem um que é homem, o resto também são meninas. E a gente trabalha com esses agentes de AI, desenvolvimento disso, né, e uma parte crítica disso é exatamente tu conseguir dar o contexto adequado para que ela possa responder de forma assertiva Assertivo. e no ritmo que tu quer e na forma Com a linguagem, né? E não falar demais também. Nossa, falava demais. Isso. tudo isso é parametrizado, tudo isso é definido, então tem uma engenharia por trás de prompt e também tem uma forma de atendimento. Então tu tem que levar tanto conteúdo quanto forma daquilo que tu queres. Sim, e tipo assim, ó, como a gente tá muito acostumado, a Packard tem essa relação muito próxima com os clientes, então a gente sabe como a cabeça do nosso cliente funciona, sabe. Então assim, até fazer com que ela fique adequada ao atendimento do nosso cliente, Exatamente. sabe, demorou um pouco, É. mas agora ela tá assim, ó, maravilhosa. E efetivamente existe uma capacidade de autoaprendizagem, porque ela pega toda essa memória de atendimento que ela vai fazendo, que vai dando certo, ela vai usando isso como um padrão Uhum, para os próximos. exato. E aí, Gaspar, eu também acho que isso vem a conectar com o que nós falamos agora há pouco, que a IA, ela vem para fortalecer processos que estão bem definidos. Então, se uma vez que tu tem um processo de venda ou atendimento que ele não está muito bem definido ou muito bem delimitado, tu vai acabar escalando algo que não está 100%. E aí o resultado também tende a ser comprometido. Por muitas vezes tu acaba abortando um processo que efetivamente precisa existir dentro da organização, porque vai gerar resultado, vai gerar produtividade, vai melhorar o atendimento, como está acontecendo no caso que eles estão demonstrando aqui, e aquele investimento vira custo. Exato. Só aborta, mas na verdade o trabalho que deveria ter sido feito não é necessariamente um trabalho de tecnologia, é um trabalho que envolve processos, analisar qual é a forma de atendimento que É. está dizendo, né, E precisa ter o olho humano sempre, né. sempre. Não é algo assim: "Ah, agora os agentes estão trabalhando para nós e é isso", não. E é interessante que a gente coloca não só aquilo que a gente quer e a forma como a gente quer no treinamento dela, como também aquilo que a gente não quer. Exato. Que é o caso que tu estavas falando, tá falando demais. Então, assim, quando a gente vai preparar e trabalhar um agente de IA, o agente de IA, eu faço uma analogia como, imagina tu contratar alguém para dentro da tua organização, uma área de vendas, né. Então pega alguém, coloca lá dentro e diz assim: vai vender. É. Tabela de preço. Tá lá, aqui, ó, X tá aqui a produto, tabela, tem os vai. produtos, pega e começa a atender. Não, tu começa a dizer o que que tu fala, o que que tu não fala. Uhum. Tu escuta essa pessoa no atendimento dela, tu faz correções, tu diz: "Olha, isso aqui tu falou assim, assim, tudo bem. Ok, não faz mais isso. Quando te perguntarem sobre isso, tu responde de tal forma". Então essa é a forma adequada de trabalhar com agentes de IA. Pronto. E isso exige um determinado tempo, então a gente também tem que ter paciência, da mesma forma como a gente tem paciência quando bota um estagiário para aprender ou alguém para aprender. Exatamente. E aí a minha pergunta, como que a gente faz para ao mesmo tempo que a gente traz um processo de automatização, de aceleração, como as ferramentas que incluem agentes de IA, sem perder o lado humano da coisa? Porque afinal de contas, a Packard, tu falaste agora há pouco, ela preza pelo relacionamento, por estar próximo do cliente, o Zé também falou bastante disso. Como que a gente faz isso sem perder esse lado? É um equilíbrio, né, porque a gente traz as ferramentas não para automatizar tudo e deixar tudo robotizado dentro da nossa empresa. Não, nós temos uma essência, É. nós temos um legado a preservar, né, a nossa história sempre foi de proximidade com o cliente, de relacionamento humano, né, afetivo com o cliente. Então, assim, a gente tem esse equilíbrio, a gente traz as ferramentas, traz tecnologia, mas não para tirar o lado humano, né. Não pode Não desvalorizar. para não Vocês não estão terceirizando o atendimento para ela, vocês estão usando aí tá melhorando o processo. Melhorar os nossos processos internos, tipo flexibilizar, né, nos dar mais autonomia, E eu assim. fico imaginando, por exemplo, esses 20 atendimentos, né, no exemplo que tu citaste, essa pessoa que faria os 20 atendimentos, agora ela pode dedicar o tempo dela para fazer outras coisas que requerem a inteligência humana. Com Exatamente. exatamente. Por exemplo, no nosso ERP, voltando ao ERP, tá?
olha a margem de erro que nós tínhamos. O representante vai no cliente, o cliente faz uma lista de peças que ele precisa comprar. Sim. Aí o representante sentava no computador de noite, digitava tudo e mandava para nós. Aí chegava aqui, o pessoal da área de venda imprimia. Sim, mas chegava em formato de Formato e-mail? de e-mail. Então, tu imagina. Daí, né? Aí o pessoal redigitava tudo de novo. Onde errasse uma... Errava tudo. É. Daí a margem de erro era, primeiro, do cliente que fez o pedido, do representante que digitou e de quem copiou. Cada intervenção que tu refaz o processo, tu cai na possibilidade de gerar uma quantidade errada, um valor errado, um produto errado. E se isso passa na cadeia como um todo sem ter uma fiscalização, porque daí exige tanto o cara que faz quanto alguém para fiscalizar para ver se está certo, lá na frente chega no cliente Errado. produto Exato. com quantidades erradas, com O que acontece hoje? O representante já faz o pedido do nosso sistema lá no cliente. isso. E aqui o gerente de vendas só aprova, ele libera, financeiro libera, pronto. Já sai pronto. Terminou o risco de erro, essa margem de Eu erro. concordo com isso. Acho que a gente tem que voltar para o sistema com a caneta. E aproveitando o ERP, agora nós teremos uma nova novidade com redundante, né? Uma nova inovação a partir do mês de novembro, onde nós estamos fazendo a integração do nosso site com o ERP. Excelente. E isso foi uma dor que nós tínhamos, né? A questão de estar digitando o pedido. Às vezes o cliente manda, que nem o Zé falou, o cliente manda, às vezes que tem clientes que nós atendemos direto, tá? Sim. Tem cliente que anota num papel de pão e manda. Exato. Pega uma foto e manda. E daí, tipo assim, para os nossos vendedores internos, entendeu? Às vezes é um problema, acontece isso que ele estava falando, vai a peça errada, sabe? Ainda tem esse problema. Aí o que nós começamos por que a gente tem uma Ferrari, né? Sim. Por que a gente não integra o nosso site com o sistema? E o cliente entra no site E faz. e faz o pedido por orçamento por ali. Uhum. E é o que eu chamo de... vai ser um e-commerce fake, tá? Por quê? Porque o cliente ele vai entrar no site, ele vai fazer o pedido pelo site, orçamento, tá? Mas a finalização da venda vai ser internamente. Então, eu vou dizer para ti, Kézia, não é um e-commerce fake. O e-commerce funciona assim. As plataformas hoje em dia, quando assim, os clientes têm, tu vai ver quase todas as Amazon, todas as Magalu, todas elas te permitem que tu faça as vendas dos teus produtos lá, né? E tu faz uma integração e exatamente o que acontece é isso. Eles fazem lá o pedido e cai depois e ele é efetivado internamente. Mas o checkout já é feito ali, né? No nosso Não. caso, o checkout não vai ser feito no É assim, site. esse checkout, apesar de tu achar que ele é feito ali na plataforma, ele é feito através de integração, que manda um comando para lá e lá, a partir do momento que é fechado, lá ele devolve. Então, na verdade, ele tá te secretariando para Entendi. o lançamento do pedido, entendeu? Então, essa é uma lógica muito utilizada e não tem nada de fake no teu site. Tu tá fazendo exatamente o que tem que ser feito. Porque senão tu acaba jogando inteligência do checkout para lá para dentro, entendeu? É. Sim. Aí se tu pensa na seguinte lógica, se eu tenho inteligência de checkout lá, e também no meu sistema, no momento em que eu mudo uma regra de negócio desse checkout, eu tenho que fazer aqui, fazer lá. É. Então, na verdade, o que eu faço? Eu faço alteração dentro do meu sistema interno Exato. e eu parametrizo aquilo lá para que ele veja com esses novos... Uhum. Tem? É exatamente isso. Exatamente isso. A questão de, tipo, mudou um distribuidor. Nós temos, né, nosso distribuidor no nosso sistema, dos representantes. Mudou o distribuidor. Já vai mudar no site. Mudou o representante. Já vai, quando tu entrar no site, o representante tal não é mais aquele, mudou, tipo. E a gente não vai precisar fazer nada, vai estar integrado, né? Não vai precisar, fulano, fala com o Beltrano pra mudar, entende? Tipo, Vai isso é tudo. diminuindo a margem de erro, sempre. Sempre. A ideia. Questão de produtos, a mesma E na coisa. medida em que o cliente teu entra lá e ele faz esse pedido lá, primeiro, ele elimina essa responsabilidade de que alguém fez errado por ele, Terceiro. Exato. entendeu? Foi ele. Tu dá autonomia para ele e ele tá usando o tempo dele para fazer, e não o tempo do vendedor, já se dizer, entendeu? Exato. Então tu gera mais autonomia, tu gera mais responsabilidade na hora de fazer o pedido, tu diminui a carga de trabalho da tua equipe interna e tu tem um processo... Nossa, gente, o tempo voou. Encaminhando para o fim do nosso podcast. Deixa eu só aproveitar das novidades, dá pra gente... segue. Teremos mais uma novidade, É. né, Oziel? As duas.
Mais duas. Várias. Vamos lá. Fiquei curioso agora. Nós temos. Isso é para quem acha que empresa familiar não inova, viu, pessoal? Exato, Tá aqui, ó. exato. Uma novidade atrás da outra. Esse pessoal Olha para. só, a próxima novidade que também entra agora em novembro é que nós agora temos uma plataforma de ensino, onde nós colocamos os cursos de manutenção básica para as nossas ferramentas. É o Pacar Maker, faça você mesmo. Excelente. E porque antes os clientes pediam, É. né? E a gente fazia, olha o custo que nós tínhamos. A gente trazia o pessoal, a passagem eles pagavam, mas a gente pagava hospedagem, alimentação, tudo, para trazer o pessoal aqui na empresa, em São Leopoldo, na sede. Hoje não, hoje o cliente ele vai pagar um valor simbólico. Sim. Tu comprou a ferramenta X. Ah, aqui a ferramenta X tem um curso de manutenção para ela, no próprio site você vai pegar. Então eu vou pagar um valor Vocês simbólico. acabam monetizando alguma coisa que me custa enorme para vocês e, na verdade, na medida em que esse ensino ele vai ser depois distribuído digitalmente, vocês fazem uma vez e aquele ensino ele é valorizado, se replica e tu pode escalar ele, né? Ou seja, um negócio não é porque ele está no setor da indústria que ele não pode inovar em outros setores correlatos. Seria isso. E aí é aquela questão que nós vimos lá do início, quando eu venho falar do Pacarelas, a inovação ela não se restringe a um produto. Ela é uma inovação de processo, é uma inovação de dígito e tudo mais. E isso é o que fica para mim dessa. Exatamente. Né? E agora dentro da empresa, nós temos o SolidWorks, que é onde a gente cria os projetos em 3D, e ele já está integrado com os CNCs, com as máquinas, e agora nós vamos conseguir integrar ele ao ERP. Então, por exemplo, Bacana. vamos dar uma vista explodida, eu não preciso criar uma vista, salvar num PDF, botar no servidor. Tá e tudo mais. Ele automaticamente vai comunicar. E coloca e atualiza a Atualiza. base de dados. É. Então, essas são as inovações que a gente vem Que bacana. Que legal. trazendo aos poucos, mas vamos quebrando paradigmas, mudando mentalidade e trazendo E efetivamente inovação usando a tecnologia a seu favor. A seu favor, né? Exatamente. Que bacana. E nesses 40 anos, o que dá mais orgulho para vocês dessa história? Ah, uma empresa que começou em uma garagem, ter uma expansão pelo Brasil, isso né, Não tem preço, né? não tem preço. Sabe o que não tem Mesmo. preço? Tu chegar em Taiwan, numa empresa, numa sala de reunião enorme, e tá reunido com o pessoal ali para comprar um produto deles, e daí o pessoal diz, antes de terminar a reunião, o Big Boss vai vir aqui conhecer vocês. E o cara entra na porta lá com o teu catálogo embaixo do braço. É isso aí. Que bacana. Legal. Que bacana. Isso faz toda a diferença pra gente, no sentido assim, que não é simplesmente fazer um negócio para ganhar dinheiro. Eu tinha muita satisfação no meu negócio, quando eu tive a empresa de tecnologia, de ver o pessoal crescendo. Era outra coisa que eu adorava ver também, o pessoal que começou como estagiário. Falou que o Oswaldo tá com vocês há quanto tempo, né? Que legal essa parceria, né? Então, são várias questões de negócio que vão além de simplesmente ter lucro. É tu ver a construção, a jornada, É. ver respeito por parte de fornecedor, tu ver respeito por parte de cliente, tu ver respeito por parte do teu colaborador, né? Isso é A nossa equipe valor. toda é assim. O Edmilson, por exemplo, há Edmilson, 38. 38, 36 anos. 36 Entende? anos. São todos. Que é o nosso gestor financeiro. Ô, Gaspar, isso é uma coisa interessante, né? Um negócio que hoje a gente sabe que a rotatividade de funcionários geralmente é alta, né? Nas empresas, de uma maneira geral, as pessoas ficam pouco. Turnover alto. É alto, né? E quando a gente olha para a Pacar, facilmente a gente vê funcionários com 16, 20, 30 e poucos anos, 40 anos. Agora, o desafio é conseguir manter isso com essas novas gerações, né? Que são mais fluidas, são mais efêmeros. O que nós estamos fazendo é os pais estão se aposentando e a gente está trazendo os filhos. É. Entende? Uhum. A gente tem funcionários que hoje os filhos estão com a gente. É. Então, para manter ali a família, a geração, os valores, né? E o legal que tu falaste é que a gente vê as pessoas crescerem junto com a gente. Não só a gente crescer, Exatamente. mas as pessoas crescerem. Tem um funcionário nosso que o dia que ele foi pedir emprego lá, achei que ele ia assaltar a empresa. É, E o cara meteu um cabeção na porta e disse, pô, o cara vai.
E hoje ele anda de carrão. Quando a gente troca de carro, nosso carro vai para quem? É, Para os nossos funcionários, né? é, Então, tu vê que a gente está crescendo, as pessoas também estão crescendo com a gente. As pessoas casaram, construíram família, é. Eu casa, carro, tudo. eu tive um caso assim também, o rapaz que quando ele foi fazer a entrevista dele de para estágio comigo lá, ele mal levantava a cabeça, assim, e dizia bom dia e tudo mais, e esse guri, ele acabou terminando a faculdade dele, acabou, crescendo dentro da estrutura da organização, acabou comprando o carro dele, noivando, casando, a gente acompanhou toda a história da vida dele, com filho e tudo mais, né. Isso E aí, o dia que nós entregamos um projeto que a gente fez na época para Petrobras, sabe o BR, o Postos BR que tinha, Uhum. né, o sistema de bombas, né, que tu abastece o carro, tu vai lá e paga no sistema ali. Ele era o cara que era o que estava por trás que que pensou aquele sistema e que gerenciou toda a execução daquele sistema, né. Que bacana. Aí eu dizia pra ele: "Olha, guri, onde é que tu anda? Olha onde é que tu foi". E hoje em dia qualquer um que pare num BR aí vai abastecer pro teu software, né, que é legal ver isso, né. E eu queria ouvir de vocês, o que que vem pela frente, né, para que esse negócio continue sendo um negócio acima da média no seu setor? Emílio, vem em pesquisa, em mercado, em tendência, do que para onde o setor moveleiro está indo, para onde a gente pode abrir o leque, trazer novas ferramentas. E, inclusive, a Kes agora nós vinha conversando no caminho, nós precisamos, ah, o ano que vem, ir atrás de novas ferramentas, de novos modelos, para agregar valor ao nosso. Portfólio. Ampliar o portfólio, renovar ele, né. Exato. E e também a questão da inovação, né, nunca parei de inovar, tipo, não é só aumentar o portfólio de produtos, mas também, inovar em processos, né, melhorando os processos internos da empresa. E a produção, automatizando, a nossa produção é bem automatizada, mas automatizar cada vez mais, né, É, a produção. legal. É isso. Eu acho que resumindo, assim, o que eu percebo muito da fala deles, assim, é um olhar para frente, uma cabeça aberta para inovação, uma cabeça aberta para o que tem aí na frente, mas nunca esquecer da sua história, do seu passado. É, nunca. Não, Eu PT da onde a gente surgiu, né, da onde saiu. E eu acho Qual que é a nossa base. eu acho que o nosso legado, ou a nossa base, ela não nos limita, porque tem empresa que limita, né. Exatamente. Eu acho que é um trampolim pra gente ousar em outros mercados, em diversificar o mercado, enfim. Exato. Porque os clientes já conhecem a nossa história. Então isso nos dá consistência, nos dá força pra ir à frente. Isso. Ô Zé, eu queria te pedir para a gente finalizar o nosso podcast, né, em um minuto tu pudesse dizer qual é a mensagem que tu deixa para nossa audiência, né, para os gestores que estão nos ouvindo, gestores que estão buscando ser um negócio acima da média. Olha, a mensagem é a seguinte: é muito trabalho e acreditar no sonho e ter foco, né? Imagina, nós começamos numa garagem de começamos lá numa casinha, pai morar numa casinha de 5,5 por 5,5. Mas ele sempre teve foco de ter o negócio dele e vencer na vida. E trabalhar para isso. Às vezes, a gente se deslumbra com algumas coisas e lá na frente tu te decepciona. Mas tu precisa ter aquela resiliência de continuar buscando, porque não foi fácil chegar até aqui. Quer ver um caso agora que aconteceu? Nós estávamos numa determinada situação, para ser bem rápido, precisava comprar uma máquina nova. E eu peguei lá, liguei pro fornecedor, né, pedi o balanço da empresa e tal, mandei e o cara não aprovou o crédito. Bah, aquilo para mim foi um choque, assim. E pá, o cara não aprovou, pá, nós não temos condições de comprar essa máquina. E veio um outro fornecedor com uma máquina CNC, um torno CNC, e daí o seu Carlos para mim: "Não, então vamos comprar um torno CNC". Tá louco, né, o cara não deu para comprar uma furadeira, fresador, nós vamos comprar um torno CNC, o cara não nos deu o crédito, daí esse pessoal veio e disse: "Não, nós vamos dar o crédito para vocês, porque a gente conhece, acredita, pá". Então, às vezes, o que eu sempre digo, um pontapé na bunda, às vezes não te empurra pra frente, né, não te joga pro buraco. Se o cara tivesse dado crédito para nós naquela máquina, Você naquele estaria momento, limitado aqui. nós tínhamos 5 anos de atraso Exato. no crescimento da empresa. E assim nós conseguimos comprar um torno CNC, Primeiro. mudou, que foi assim, o divisor de águas
Uhum. na nossa produção, e que então às vezes a dificuldade vai vir da onde a gente menos espera. Mas o negócio é não desistir, é Que ba perseverar. que bacana. E quer dizer, qual que seria a tua mensagem final para nossa audiência? E eu também te peço, por favor, que deixe os contatos da Pacar, né, para quem quiser buscar e conhecer mais sobre o trabalho de vocês. Sim. Enfim, eu acho que para uma empresa ser acima da média, ela não pode se acomodar. Mesmo tendo um legado, mesmo tendo 40 anos de história, precisa ir em frente, né, estar atento às tendências do mercado e se posicionar, tanto em Excelente. produto, quanto em marca, quanto em processo, enfim. E como que a nossa audiência pode chegar até a Pacar? Então, nosso site é pacar.com.br, nosso Instagram é Pacar Ferramentas, tá? E o nosso Facebook também, Pacar Ferramentas. Que bacana. Isso. Gaspar, por favor, a tua mensagem final e o agradecimento aos nossos Olha, convidados. primeiro, assim, é um grande prazer. O nosso trabalho aqui é tentar levar aprendizagem e inspirar outras empresas a partir do exemplo, né. E eu acho que a gente atingiu esse objetivo hoje, né, de uma forma muito legal. A história é rica, né, mostra resiliência, mostra perseverança, mostra foco, mostra visão de futuro, mostra que inovação ela está presente em empresas, familiares ou não, né, e a inovação não é só produto, também é processo, é trabalho. Trabalho em família, em união, é um case maravilhoso. Parabéns. Que bacana, eu espero que vocês que estão nos ouvindo aí apreciem esse caso lindo, esse caso inspirador, tanto quanto nós apreciamos esse bate-papo que voou, né, voou muito rápido. Então nós agradecemos a nossa audiência, aqui fica o nosso primeiro episódio do podcast Negócios Acima da Média, agradecer Gaspar, meu amigo, muito obrigado por estar aqui dividindo esse palco comigo, Osiel e Kézia, obrigado por terem aceitado esse convite, nos honra muito esse convite, e vocês nos encontram aqui mensalmente, Gaspar, né, Sim. nesse podcast, também no Instagram, @somosdevin, e no meu Instagram pessoal também, @emídiog. Nos vemos por aí e até breve.